Olá, bom dia para você, hoje de manhã comigo, boa tarde para você à tarde, boa noite para você que estiver aí à noite. Maravilhoso estar com vocês. Ontem eu esqueci da nossa frase moto, né? Deus é fiel e bom, mas hoje estamos aqui com esse Deus fiel e bom, e vamos que hoje a leitura é maior. E encerraremos assim o livro de 2 Reis. Portanto, amanhã, né? Deixa eu só olhar aqui que eu fico meio perdida no tempo aqui. Então, hoje é dia 21, né? Amanhã é 22. Nós começaremos, então, a leitura do livro de 1 Crônicas. Nós vamos ver em Crônicas muitas coisas que a gente viu em Reis, tá bom? Só para vocês saberem. Mas, vamos que vamos. 2 Reis, capítulo 23. Josias renova a aliança ante o Senhor. Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém e se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. A purificação do templo e do culto. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e ao sacerdote da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que isso está entre parênteses, viu, gente? Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã, Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos 2 atos da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, a abominação dos sidônios, e para Quemos, a abominação dos moabitas, e para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos.
profanando e derribando o altar de Betel. Também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar junto com o alto, o rei derribou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, e assim o profanou, segundo a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus que havia anunciado essas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizestes contra o altar de Betel. Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. E lhes fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. E matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. A celebração da Páscoa. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como essa desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei. Pisei na minha cachorra aqui, gente, é isso. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. A piedade de Josias. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do altar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro. Para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Deus não se esquece, né? Disse o Senhor: também a Judá removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual eu dissera: estará ali o meu nome. A morte de Josias. Quanto aos mais atos de Josias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. E tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou em Megido, no primeiro encontro. De Megido, seus servos o levaram morto, e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiu, e o fez rei em lugar de seu pai. O reinado e deposição de Joacás. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amutal, e era filha de Jeremias de Líbina. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo que fizera seus pais. Porém Faraó Neco mandou prender em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. Faraó Neco também constituiu o rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias seu pai, e lhe mudou o nome para Jeoaquim. De Eliaquim para Jeoaquim. Porém levou consigo para o Egito a Joacás, que ali morreu.
Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém estabeleceu imposto sobre a terra para dar esse dinheiro, segundo o mandado de Faraó, do povo da terra exigiu prata e ouro, de cada um segundo a sua avaliação, para dar a Faraó Neco. O reinado de Jeoaquim. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida, e era filha de Pedaías de Ruma. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus pais. Segundo Reis, capítulo 24. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele por 3 anos ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus e bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para os destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Com efeito, isso sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não quis perdoar. Quanto aos mais atos de Jeoaquim, a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeoaquim com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito até o ribeiro do Eufrates. O reinado de Joaquim. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta, e era filha de Eunatã de Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Nabucodonosor leva cativa a nobreza de Jerusalém. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, segundo tinha dito o Senhor. Cortou em pedaços os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a toda a Jerusalém todos os príncipes, e todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, e ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. Ele os levou cativos de Jerusalém à Babilônia. Todos os homens valentes, até 7.000, e os artífices e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra, levou-os o rei da Babilônia cativos para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. O reinado de Zedequias. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias de Líbna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. A queda de Jerusalém. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia, segundo Reis, capítulo 25. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias.
Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército desse se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. O cativeiro de Judá. No 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Os mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e os mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o chefe da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espevitadeiras, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os braseiros, as bacias e tudo quanto fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar e ao suporte que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos estes utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze, de 3 côvados de altura. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor, tudo era de bronze, semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Levou também o chefe da guarda a Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo o sacerdote, os 3 guardas da porta. Da cidade tomou a um oficial que era comandante das tropas de guerra, e 5 homens dos que eram conselheiros do rei, e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que ali estava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que se achava na cidade. Tomando-os Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, nomeou governador sobre ele a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ismael mata a Gedalias. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador a Gedalias, vieram ter com este em Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, e Netofatias e Jazanias, e o neto Netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: nada temais da parte dos caldeus. Ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e 10 homens com ele feriram Gedalias, e ele morreu.
como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispa. Então se levantou todo o povo, tanto os pequenos como os grandes, como também os capitães das tropas, e foram para o Egito, porque temiam aos caldeus. Libertado e honrado o rei Joaquim. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 10º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foram dadas subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida. Encerramos, portanto, a leitura de hoje e o livro de 2º Reis. Amanhã iniciaremos, então, o livro de 1º Crônicas. Deus abençoe você, que seu dia seja maravilhoso. Vamos?